Meus amados irmãos, eu tenho um texto aqui, capítulo 3 de João, aí eu queria me deter nos 3 versículos, aliás, em 3 versículos, perdão. E gostaria de sua participação, você acompanhasse aí. Nós vamos, em nome de Jesus, ler esse texto e vamos começar. Quem nele crer não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas pela luz. Amém? Meus amados irmãos, o texto que nós estamos vendo aqui é aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, que é um religioso, Nicodemos, que é um homem mestre, né? Jesus se espanta com ele, porque fala de uma forma simples, mas ele não atenta, para ele é difícil entender, porque Jesus diz, vai elogiar Jesus, diz, você tem que nascer de novo, e ele fica ali, como é que eu posso nascer de novo, já sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus explica que ele tem que nascer, né, da água e do Espírito. E Jesus, ele diz, como é que pode? Ele diz, se eu falei coisas normais, corriqueiras, e você não entendeu? Isso é muito sério, irmãos. Jesus vai dizer, imagine se eu falasse de celestiais, né? Tem muita gente, irmãos, querendo profundidade, querendo conhecimento. O evangelho é simples a compreensão e principalmente entender, porque para entender o evangelho é preciso renunciar do eu, que eu acho, que eu penso, e para absorver a mensagem. Jesus Cristo disse, se alguém quisesse segui-lo, tinha que negar-se a si mesmo. Aquele homem é um homem sábio, mas Jesus se espanta dele não ter, porque ele cita um texto, já falei várias vezes, acho que até aqui também, que está em Ezequiel, falando sobre o batismo, e Jesus se espanta que ele não saber o que ele está falando, tratando. Você é mestre em Israel, não entende o que eu estou te falando? Mas nós vamos nos deter, irmãos amados, precisamente no versículo de número 18. Nós vamos dividi-lo em 2 vezes, tá? Porque a necessidade aqui, que Jesus vai conversar com ele, que era necessário crer. O evangelho crer. Eu já vi erroneamente alguém dizer o seguinte, olha, venha para a nossa igreja, venha sem fé mesmo. Que hoje eu estou com fé por mim e por você. Irmãos, esse negócio de fé por você e para os outros. E tem gente que embarca, irmão Damião, embarca de uma forma, né? Jesus disse que nós erramos em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos errado muito. E nós vamos entender aqui, eu espero, creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tem nos abençoado e vai nos abençoar. Primeira parte do versículo de número 18 diz assim, quem crer nele não é condenado. Crer nele não é condenado. Olha aí em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a... Efésios 2, de 8... Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Aí nós vamos ver precisamente... Paulo vai complementar o que Jesus está falando aqui. Jesus fala explicitamente, mas Paulo vai explicar aos gentios aqui, já de Éfeso, como é justamente o crer. Veja só, vê a importância do crer. Porque pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos, favor imerecido. Mas por meio de quê, irmãos? Da fé. Quem nele crê? Pela fé. Então, pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Eu tenho que abraçar a fé. Eu tenho que absorver. Jesus disse que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, nós vemos categoricamente, porque pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos por quê? Pela fé que nós abraçamos. Jesus está dizendo lá, porque aquele que nele crê é salvo. Porém, quem não crê é condenado. Aí vamos lá, a primeira parte é quem nele crê. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí ele vai explicar, ponto e vírgula. E isso não vem de vós, não é porque a gente é bonzinho, não é nada disso. É um dom de Deus. É Deus que se revela ao homem. É Deus que mostra ao homem o estado seu.
Quando nós nos aproximamos, o ideal de santidade é esse. E a gente vê um ideal de santidade buscado para as pessoas, é o seguinte, é num pedestal acima dos outros. Tem gente que faz jejum, que procura, eu acho que você já deve ter visto esse tipo de motivação, é querendo aparecer, querendo ser mais usado por Deus, irmãos. Já é o contrário, porque o trabalho do jejum, ele trabalha na questão justamente de se esvaziar do eu. Jesus Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. Não é mais o que eu acho, o que eu penso, é o meu conceito, não é o que está escrito, é o que a fé me imputa, é aquilo que diz a mim que é para mim fazer, praticar. Aí veja só o que diz aqui, mas não vem das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí tem gente, tá vendo? Ó, não é pelas obras, e tem gente que se amarra, mas... Aí ele dá a explicação porque não é das obras, porque somos feitura sua. Foi Deus quem nos criou. E diz assim mais, feituras suas. Aí ele vai dizer, criados, é diferente. Você não é salvo pelas boas obras, mas veja aqui que coisa interessante. Mas nós fomos criados para as boas obras. Veja só, por isso que está escrito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é condicional, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Então o versículo está dizendo claramente aqui, os quais Deus preparou para que nós andássemos nelas, quer dizer, é uma forma normal, temos uma conduta, a conduta de quem crê é uma conduta de quem é diferente. Jesus Cristo disse, certa vez para ninguém se iludir, que é pelo fruto os conhecereis. Nós nos impressionamos muito, irmãos. Mateus capítulo 7 diz assim, muitos naquele dia chegarão se justificando, dizendo, então não expulsamos demônios, curamos enfermos, dizendo muitos sinais. E tem gente fazendo isso ou não tem, irmãos? Vem aqui, porque aqui tem. Eu não esqueço, irmãos, de um dia que umas irmãs da nossa igreja, na igreja eu fazia parte há muito tempo, e saíram para evangelizar no dia de domingo, com as camisetas padronizadas da igreja e tal, e com a Bíblia, ela entregando folheto, e toparam com o irmão de uma igreja. E aquele irmão radical disse a ela, se eu fosse você, eu tinha vergonha de andar de calça aí, vocês estão parecendo uns homens. E aí detonou, e aí perguntou, na igreja de vocês tem expulsa demônio? Chega lá, sai em nome de Jesus. Não, mas a igreja de vocês tem dons? Tem. Aí começou aquela entrevista, disse, olha, vocês não estão com nada. O irmão disse, você não passa de uma árvore de rapina. O irmão não se controlou e disse que ele é uma árvore de rapina, ele estava se alimentando de carne. E eles não estavam ali para mostrar carne, pois não, eles estavam ali para trabalhar para Deus. E aquele irmão, muito soberbo, disse, a nossa igreja tem uma igreja de autoridade. Segura aí, irmãos. Naquela mesma noite, Deus permitiu que 2 endemoniados chegaram na igreja e saíram pulando de banca em banca, tomando até mamadeira de criança e beberam leite de criança, mas bagunçaram o culto todinho nessa igreja que o irmão estava cantando que tinha autoridade. Veja só, a Bíblia diz assim, quem é Deus quem justifica, nós não podemos nos justificar. Em Romanos 8 diz claramente, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica. A fé justifica. A fé, ela transcende, irmãos, ela vai à frente, ela canta, ela grita quem eu, o homem, não, ela grita Deus, portanto brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ela não grita o eu sou mais que você, de forma nenhuma, ela grita que Deus é mais, que Deus é seu sustentáculo. Paulo disse que a suficiência dele vinha de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Então, Efésios 2 diz claramente, não vem das obras, para que não haja glória em nós. E Mateus 7 diz claramente, naquele dia chegarão, dizendo, em teu nome, expulsamos, curamos enfermos, fizemos muitos sinais. Mas aí Jesus vai falar de uma coisa, chamada prática. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, porque a fé, segundo o que está escrito aqui, Paulo escrevendo, complementando lá, dando uma coisa a mais do que Jesus disse, explicando um pouco a mais, quando ele diz aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, novas criaturas, para as boas obras,
as quais Deus, o nosso Deus, preparou para que nós andássemos nela. Nova vida, novo louvor, novo cântico, novas motivações, nova visão, novo jeito de agir, linguagem diferente, linguagem pura, santa, para agradar a Deus, imitando a Deus. Deus preparou. Segundo Jesus disse, em Romanos 3,8, diz a primeira parte: quem nele crê já está salvo. E o crer é isso, é andar em novidade de vida. Agora, irmãos, a segunda parte, o próprio texto vai dizer aqui no capítulo 3 de João. E ele vai dizer com muita propriedade aqui, quando ele chega na parte B do versículo. E veja só que ele diz assim: o que crê é salvo. Mas ele assim, ponto e vírgula, mas aquele que não crê já está condenado. E ele vai explicar por que ele está condenado. Porquanto não crer no nome, presta atenção, no nome. A Bíblia diz que é um nome que está acima de todo nome. Lá no capítulo 91 dos Salmos, vai falar a referência ao nome, ao conhecer o nome. Não é verdade? Como é importante nós conhecermos o nome, esse nome que está acima de todo mundo, o nome de Deus. Esse nome pelo qual importa nós sejamos salvos. Nenhum outro nome há salvação. Porque debaixo do céu, em cima da terra, não há outro nome que não importa que nós sejamos salvos. E a condena, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E ele vai mais adiante, explicando qual é a condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí ele vai explicar mais ainda: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. A luz reprova o que é do maligno, o que é errado. Você já viu, irmãos, um motel no centro da cidade? E ali vindo, vou trair minha mulher ali, o cara chegando, vou trair minha mulher, vou trair meu marido ali, aquela coisa. Você já viu um cara assaltando? Peraí, vou para aquela esquina, ele dizendo que vai para aquela esquina ali para pegar alguém e matar alguém, vou esperar fulano, dizendo em todo canto. Não, irmãos, porque são obras malignas, obras más. Ninguém vai dizer que vai enrolar o outro, dizer a todo mundo, vou enrolar fulano, eu vou fazer ali dar um golpe em fulano. Não existe ele trama às escondidas. Esta é, então a prática é totalmente diferente. Jesus, você sabe por quê? Deus preparou boas obras, Deus preparou nova vida, novo jeito de vida, esse jeito que nós temos de viver, de encarar, de nos portar, não porque alguém está nos vendo, alguém pode ver, não, mas o Deus a quem nos salvou, a quem nós devemos nossa vida, Ele nos vê, Ele nos compreende. Meus amados irmãos, agora abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 2. Veja só o que Paulo vai falar em Tessalônica. Por quê? Paulo pede oração por ele e os irmãos que estavam pregando, porque ele iria enfrentar pessoas de dura cerviz, pessoas que, como diz, que quem nele crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E ele explica: as suas obras eram más. Versículo de número 1 do capítulo 3 de 2 Tessalônica diz assim: no demais, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre acesso, curso, e seja glorificada, como também é entre vós. Ele falando para poder evangelizar aqueles que eram duros de coração, que não tinham se convertido ainda. E para que sejam livres de homens dissolutos e maus. E ele vai dar uma explicação muito séria. Agora, a questão da fé. Quem nele não crê, quem não abraça a fé, já está condenado. Vamos lá. Última parte do versículo de número 2 diz assim: porque, Paulo explica, porque a fé não é para todos. Preste muita atenção. A fé não é para todos. A palavra é lançada, meus irmãos, mas nem todos abraçam a fé. Nem todos abraçam a fé. João capítulo 12 diz assim: muitos dos judeus creram em Jesus,
mas não o seguiram, porque estavam com medo de ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é muito sério, irmãos. A fé não é para todos, não é todos que estão, porque a fé, para abraçar a fé, é necessário renunciar ao eu, renunciar às práticas que nós temos. Então a fé, quando Paulo está explicando aqui, que Deus nos livre de homens dissolutos, porque a fé não é para todos, né? Nós vemos ali, está o nosso Judas no meio, é tesoureiro, Jesus trata, ninguém sabe, nem, se já temos todos aqui, mas alguém vai me trair. Alguém estava lá, viu milagres, viu prodígio, viu tudo, mas não houve conversão, não houve mudança, porque a fé não é para todos. Ah, meus amados irmãos, e eu estava cortando meu cabelo, meu barbeiro, um irmão muito querido, o irmão Dorival, que até pedi oração, que ele botou um marca-passo, voltou a trabalhar, graças a Deus, e estava lá, cortando meu cabelo, chegou um rapaz, um amigo de infância, e aí aquele amigo de infância, me vendo, né, pastor, é que eu não creio nesse Deus que sai condenando, permite que crianças morram, e dando a justificativa e conversando, porque eu sou. Oh, aí eu não creio mais em milagres, não existe mais milagre como aquele lá de Moisés, não existe milagre como Jesus andou sobre as águas e começou a conversar. Existe, o maior milagre é a transformação do ser humano. Não, mas isso não vem ao caso. Claro, isso, o cara muda de vida. Se alguém que era torto e se endireitou, alguém que estava com a vida desprezada, alguém que era drogado, não, mas eu não aceito. Me fala do milagre. Eu disse, vou falar do milagre agora. E os irmãos vão lembrar desse milagre que Deus operou. No ano de 2012, houve uma seca terrível, não sei na região de vocês, mas aqui, criadores de gado se desesperaram, soltaram o gado para morrer longe deles. Temos uma irmã na nossa igreja, irmãos, que ela teve um colapso mental. Ela travaleando, teve que ir para um médico, para os irmãos terem ideia, ela hoje é aposentada por conta disso. Deu uma pane nela, porque ela viu os seus animais. Fomos visitar ela na época, eu e o pastor, e ela estava com as mãos todas furadas, porque estava cortando mandacaru, queimando mandacaru para dar o gado, um desespero. E a expectativa, irmãos, é que do ano de 2013 seria muito pior do que o 2012. E o que aconteceu, irmãos? Sem um trovão, sem um relâmpago, começou uma neblina. Eu creio que vocês oraram, como eu também orei. Lembram desse caso, né? Oramos, o que aconteceu? Veio chuva, aquela chuvinha fininha, não sei na região de vocês. Nossa região, ninguém registrou um trovão, um relâmpago, era aquela chuva calma. E a coisa que a gente nunca tinha mais, nem pensou em viver, eram as pessoas correndo para o sangrador. Outro dia o irmão Damião estava lá, veio acompanhando, se Oroz ia sangrar. E eu me lembrando daquele milagre tremendo que o Senhor operou, meus amados irmãos. E foi chovendo, não sei se vocês aconteceram, mas aqui nós vimos. Quando o camarada se lembrou, o Senhor ficou parado, travou, e eu disse, foi um milagre ou não foi? Porque a perspectiva, todos disseram aí, o ano que vem seria pior. Disse, ninguém vai escapar. Se o negócio estava ruim, gente, irmãos, tinha pessoas dando papelão. Pessoas perderam todos os animais, pessoas que venderam gado por uma merreca de dinheiro. Pessoas aqui na nossa região, é uma pecuária rica e é muito investido em animais de inseminação, já em seis gerações de gado inseminado, com gado holandês, gado de alta qualidade aqui em média assim, vacas de 20, 30 litros, você acha a rodo. É um gado bom, já bem estruturado. E pessoas venderam esse gado, irmãos, já de 5, 6 gerações, por um preço irrisório, um prejuízo que você nem imagina como estava aqui. Deus mudou e operou. E ele não satisfeito? Não, mas é porque tinha uns católicos, é porque cada um interpreta de um jeito, cada um interpreta, porque você interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. E eu disse, o negócio é que está errado aqui, é o jeito de vocês pensarem. Por quê? Não, cada um tem um mundo, né? Porque cada um... Não, o problema é esse. A Bíblia diz, lá em Isaías, que deixa o homem os seus pensamentos, né? E se converta ao Senhor, e ele se compadecerá dele. Já foi desarmando, mas eu continuei falando a ele, com carinho, é uma pessoa muito, muito querida, mas é uma pessoa que a fé não é para ele. Ele quer compreender do jeito dele. Ele está errado, eu vou dizer por quê. Você já leu a Bíblia? Não. Aí agora eu vou te dizer. Você está querendo interpretar a Bíblia? Estou. E se eu disser que a Bíblia é quem interpreta você?
É verdade ou não é, irmãos? As pessoas querem interpretar a Bíblia do seu jeito, mas o que a Bíblia fala é o contrário. A Bíblia é quem nos interpreta. Está escrito em Hebreus 4:12. Aleluia, glória a Deus. Ela é muito incisiva, esse texto. Eu amo de coração esse versículo, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes, e vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e tem a capacidade de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E o versículo 13 ainda continua dizendo o seguinte: todas as coisas estão nuas diante daquele que haveremos de prestar contas. Então você, meu amigo, quer interpretar a Bíblia? Eu gostaria, leia ela, que ela vai lhe interpretar. Ela vai interpretar você. A sua motivação está errada, por isso você está confuso, por isso você está dizendo o que você está dizendo. Não, mas me diga se eu estou errado. É isso, irmãos, que o mundo tem que entender. Nós temos que ter essa segurança, que a Bíblia é que interpreta o homem. O irmão, eu tenho um jeito. A Bíblia lhe interpreta. Leia. É comum, não sei se aí aconteceu. Eu muitas vezes estou pregando aí, o cara diz: ô pastor, porque o senhor, alguém contou minha vida a você? Já passou por isso, irmãos? Alguém já contou, mas quem vai contar a minha vida ao senhor? Porque o senhor disse aquilo comigo. Não aconteceu, vocês já viram isso? Isso se repete, porque a Bíblia tem um poder, irmãos, de vendar os pensamentos e os propósitos do coração. O problema é esse, porque a fé não é para todos, porque, irmãos, as obras são más. E os homens, a Bíblia diz que os homens amarão mais as trevas, capítulo 1 de João. Diz: olha, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Aleluia. Mas o que é mais triste, ele diz assim: porque os homens amavam mais as trevas do que a luz. Então, irmãos, nós vemos o primeiro plano. Por que é salvo? Por que é salvo? Porque abraçou a fé, porque ele entendeu que Deus tornou nova criatura, e aí Deus preparou boas obras para identificar ele, para que a própria Deus, portanto, como Jesus diz, portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que quando vejam as boas obras de Damião, as boas obras de você, meus amados irmãos, aqui, glorifiquem ao nosso Pai que está lá. Nós fomos famados. O apóstolo Paulo diz: quer comais, bebais, faça qualquer coisa, tudo agora é para a glória dele. A glória dele é para apontar para ele. Ele é o Salvador, ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Sem ele nós estamos perdidos, sem ele nós estamos arrasados, mas com ele, em todas essas coisas, em todos os problemas que você esteja passando, em qualquer dificuldade, você é mais do que vencedor. Da fraqueza você tira forças, da fraqueza Deus se faz forte. Ele abre mar, ele ainda fecha a boca de leões, ele abre portas, não tem nem parede. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus daquele que a Bíblia está dizendo claramente: todo aquele que nele crê é salvo. Mas é um alerta. Porém, quem não crê é condenado. Ele vai, infelizmente, destrinchar quem é. Porque ele não quis renunciar. Ele não quis mudar. Irmão, sem conversão, sem transformação, tá? Você pode mudar de roupa, você pode mudar de perfume, você pode mudar de endereço, mas se você não mudar de vida, se você não abraçar a fé, meus irmãos, a condenação é essa. É quando você não abraça a fé. Quando você ama o mundo e o que nele há. Mas eu quero louvar a Deus, porque eu quero trazer essa palavra de confiança para mim e para você, de segurança, de o que é. Não é somente você não foi. Eu era católica, passei para a lei dos crentes. Eu já vi crente dizer isso. Sem ignorância. Não, irmãos. Lembra que como foi que Jesus chegou na casa daquele homem que era um publicano, chefe da coletoria, aquele que subiu na árvore chamado Zaqueu? Jesus chega, e quando ele chega e ele recebe Jesus em casa, irmãos, ele decide. Jesus não precisa pressionar, fazer chantagem, mas ele diz: eu resolvi uma coisa, Senhor, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E outra coisa, se eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. As boas obras para que nós andássemos nelas.
Está lá, o outro, já chega outro, um rapaz bom, um rapaz fazia parte, era príncipe em Israel. Chega lá, Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Engessado pela letra, conhecia a letra desde pequeno, mas não, renunciou ao mundo. Renunciou ao mundo, a mamon, o dinheiro. Jesus Cristo, vai, venda tudo que tem, dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Ele não tinha ciência, porque a Bíblia diz que o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, não se estraga esse tesouro. Aleluia, incontaminável, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. São as coisas que Deus tem preparado para o bem daqueles que amam a Deus. A minha gratidão a Deus, porque você é salvo. Você creu e você abraçou a salvação. Você anda nas boas obras. Você é alguém que tem direção. Você é uma pessoa que tem estrutura. Você foge da aparência do mal. Você é honesto em suas coisas. Não para aparecer, mas para que, vendo as boas obras nossas, nossa normalidade, a nossa caminhada, nosso jeito de ver as coisas, as piadas indecentes, palavrões, não! Deus colocou um novo cântico em nossos lábios. A minha gratidão a Deus por estar com você nessa noite. E não se preocupe, a fé não é para todos, infelizmente, né? Jesus diz que estreito é o caminho, conduz a vida, são poucos que entram por ele, mas largo, infelizmente, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São poucos, são muitos que enveredam por ele. A fé não é para todos, mas é para você que abraçou a fé, a mim. Glória a Deus por isso, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um abraço e a paz do Senhor. Minha gratidão e que Deus abençoe você que está ouvindo esta palavra. Como eu fui abençoado, comecei a meditar sobre esse texto. Segurança, segurança, você creu, você é salvo. Você renunciou ao mundo. Aleluia. Isso não vem de você. Foi a fé que você abraçou, a confiança que Deus te deu. Um abraço, a paz do Senhor.